dia, vlog! Nesse vlog nós vamos falar sobre produtividade ou bons hábitos, algo nesse sentido. Bom dia, vlog. Pois bem, não gravei nada ontem, assim, do resto do dia, porque segunda me consome. Eu acho que eu gravei até a parte que eu treinei, depois eu vou conferir, mas acho que foi isso. E tive reunião, faxinei casa, fiz as unhas, estudei, trabalhei. É muita coisa, só que segunda, como é muito cheio, fica muito difícil pra mim gravar. E terça costuma seguir o mesmo ritmo, mas não é tão intenso quanto segunda-feira. Então hoje eu vou tentar gravar algumas coisas, voltar aqui e falar com vocês. E aí fica a pergunta, segunda-feira é sempre muito cheio pra vocês também? Porque é como se final de semana as pessoas parassem e elas quisessem resolver tudo na segunda-feira. E aí a pancada chega na segunda-feira, sabe? Então toda segunda-feira é a mesma coisa. Aí a gente já tá acostumado, então segunda é o dia que a gente não marca de sair, a gente não marca de fazer nada. Segunda é dia de trabalhar, porque já é puxado. Pois então, vlog, eu fui no médico, que eu não sei se vocês se lembram da última vez que eu fui no médico, que eu tava gripada, ouvido doendo, enfim. E ele tinha falado pra usar por 7 ou 10 dias, que agora eu não me recordo, um remédio pra derreter a cera do ouvido. Ele falou que se não resolvesse era pra voltar lá no otorrino específico, né, que ele era só clínico geral, e fazer essa lavagem. Não é a primeira vez que eu faço, inclusive da última vez que eu fiz, o médico falou que tem pessoas que têm essa tendência de ter mais cera no ouvido por genética. E eu estou encaixada nesse grupo. Pois bem, voltei lá porque meu ouvido estava tampado. Não tô mais ruim de ouvido, com a dor no ouvido ou gripada. Era mais essa sensação do ouvido tampado, de não escutar tão bem com ele. E não é nem a sensação, né? Porque realmente estava tampado. Ela falou que 70% do ouvido estava tampado por causa da quantidade de cera. Eu não sei se vocês já fizeram, mas não dói, mas incomoda, sabe? Aquele jato de água no ouvido. E também, eu esqueci o que eu ia falar agora. Ah, ok. E aí quando você faz, você dá uma limpada assim, né? Abre o seu ouvido, você consegue ouvir melhor. E aí você acha que vai ter muita cera ali que ela tirou. Mas são coisas tão pequenininho, mas pela proporção do ouvido é muita coisa, né? Mas é muito engraçado que você fica esperando muita coisa, você fica esperando um volume grande. Fui lá, fiz, agora eu estou escutando como qualquer pessoa normal, graças a Deus.
Bem, fui no shopping hoje porque eu estou em uma busca incessante por um perfume que realmente combine comigo. E eu encontrei. Vocês não fazem ideia, eu encontrei. Tem anos que eu faço isso, tá? E eu não tava conseguindo encontrar aquele perfeito, vamos dizer assim. E eu uso alguns, mas ainda faltava um que seria aquele marcante. Eu tenho uns pro dia a dia que são mais leves e etc, mais frescos, enfim. Eu precisava desse que fosse assim, nossa, é a Thaís. Eu encontrei. Eu tô muito feliz com isso. Comprei. Não. Porque é o seguinte, eu fui lá, experimentei o perfume, coloquei na pele e eu não levei na hora porque eu preciso sentir como ele fica na minha pele. E como já tem algumas boas horas que tá aqui e eu continuo amando, significa que é ele, entendeu? Assim, perfeito, perfeito. E, pois bem, pro dia a dia assim eu tenho, etc, mas faltava esse uau. Mas é o olho da minha cara e depois eu preciso voltar pra comprá-lo, porque é realmente o cheiro da Thaís, entendeu? E uma coisinha, ontem eu fui dormir, era meia-noite e pouca, ou quase meia-noite, algo nesse sentido, por causa de trabalho, gente. Ontem foi puxadíssimo, mas eu falei com vocês que segunda e terça são bem puxados e começa a dar uma aliviada na quarta, né? Pois bem, então ontem seguiu desse jeito, um BOzão grande, por isso que eu fui dormir tarde. E eu falei assim, meu Deus, não condiz com o que eu vou falar no vlog, mas acontece, né? São os imprevistos e como não é com frequência, a gente não perde o fio da meada, tá? Qual é a situação? Já falei aqui com vocês que nós vamos falar sobre produtividade, bons hábitos e por aí vai. E eu quero compartilhar com vocês alguns hábitos que eu tenho na minha rotina que me ajudam a ser mais produtiva. Mas antes, deixa eu contextualizar. Normalmente nós enxergamos pessoas extraordinárias, extremamente produtivas e ou nós pensamos que nós nunca vamos ser desse jeito, ou nós pensamos que está distante demais, é difícil demais. Você vê e pensa, eu não sou capaz de fazer isso, eu não sou determinado o suficiente, eu não sou focado o suficiente, eu não sou comprometido o suficiente. E aí você vê pessoas que são extraordinárias assim e pensa que isso é só pra elas, que você não tem a capacidade de ser como elas. E talvez você até planeja assim, escreve aqui que vai ter uma rotina produtiva, faz uma listinha ali esperando aquele checklist e no final não consegue fazer nada. Mas antes de tentar mudar, acho que a gente precisa entender, primeiro, por que nós não conseguimos fazer esses hábitos, por que nós escolhemos os outros e o que está por trás desses hábitos, dessas pessoas extraordinárias. E eu acho que antes de qualquer coisa a gente precisa entender e definir o que é a produtividade de fato. E eu tenho certeza que você pensou que uma pessoa produtiva é aquela que tem 1 milhão de afazeres, tem essa listinha ali, vai dando um check em tudo que vai cumprindo ao longo do dia. Mas não é isso. Produtividade é fazer bem aquilo que precisa ser feito. Então, antes de tudo, você vai pensar aqui comigo, eu preciso desenhar a minha meta. Qual que é a minha meta? É essa. E depois você vai destrinchar quais passos, quais decisões, quais ações você precisa tomar para que essa meta seja alcançada. E você vai separando isso ao longo dos dias, porque você não vai alcançar essa meta em um dia, entende? É a longo prazo. Ao longo dos dias, o que você precisa cumprir? E vamos supor, hoje você precisa fazer isso, isso e isso, 3 tarefas, não sei, um exemplo. E você cumpriu essas 3 tarefas, você não vai procurar nada mais para fazer. Porque aquilo que precisava ser executado naquele dia foi feito. E você vai se lembrar que uma pessoa produtiva não é aquela que faz muita coisa, mas que faz bem aquilo que precisa ser feito. E voltando um pouco aqui, você precisa fazer o básico bem feito para conseguir também executar essas ações. Eu já vou falar sobre isso. Mas é um de exemplo só para ficar um pouco mais claro que a situação. E é o exemplo que eu tenho utilizado em todos os últimos vlogs. A minha meta é falar o inglês fluentemente. Portanto, eu decidi que eu vou estudar, um exemplo, tá? 2 horas todos os dias. E eu decidi que vai ser pela manhã, porque é o horário que minha mente está mais limpa, que eu consigo me concentrar melhor, que as coisas fluem. Ponto. Mas o que eu preciso fazer para que essa ação de sentar e estudar 2 horas de manhã aconteça de fato? Eu preciso dormir cedo? É a primeira coisa, é o primeiro exemplo que eu vou dar para ficar claro na sua mente. Eu acordo de manhã, todos os dias, 4:30 da manhã ou 5 horas para estudar inglês.
Mas para que eu consiga acordar nesse horário, eu preciso dormir cedo. Porque se eu não dormir cedo, eu não consigo acordar. E se eu conseguir acordar, eu não consigo focar e concentrar nos estudos. Então, baseado nisso, nós vamos destrinchar esses primeiros passos. E eu quero que a partir de agora você comece a pensar em tudo que você faz ao longo do dia. Preste atenção em tudo ao seu redor. E veja se tudo que você faz te ajuda a cumprir as ações que você determinou. Então vamos começar aqui a listar os bons hábitos que eu incluí na minha rotina e que me ajudam a cumprir as minhas ações ao longo do dia para que eu alcance a minha meta. E o primeiro hábito precisava ser esse: ter uma boa noite de sono. Por que isso é importante? E eu vou falar só dele hoje, depois ao longo do vlog eu trago os outros. Parece bobo, mas ter uma boa noite de sono impacta tanto a nossa vida que, se nós soubéssemos, mudaríamos de imediato esse hábito. E com certeza ele seria o primeiro. Por que eu digo isso? E aí talvez, com essa minha explicação, você abra um pouco do seu conhecimento aí, da sua mente, expanda a sua mente e implemente isso na sua rotina. Eu adorava falar sobre a higiene do sono para os meus pacientes, sou nutricionista, porque a higiene do sono ela impacta diretamente nos nossos hormônios. Hormônio de fome, saciedade, impacta diretamente o nosso estresse. Tem muita coisa envolvida, é uma cascata envolvida somente por esta ação. E antes de qualquer coisa, existe sim um bom horário para dormir e uma quantidade de horas de sono por noite. Vamos colocar aqui de 7 a 8 horas por dia e dormir ali entre as 10 e as 5. Aí vai depender de que você vai dormir 7 ou 8 horas, tá? Mas de 10 a 5, 10 a 6. O melhor horário para que você durma. Mas antes de ter essa quantidade de horas, é importante ter uma qualidade de sono. Por isso que eu falo muito da higiene do sono. Porque você pode dormir ali 12 horas, por exemplo, mas se a qualidade não for boa, se você não chegar no sono profundo, que é o sono REM, se você não descansar com qualidade, essas 12 horas não valeu de nada. Mas se você dorme 7 com qualidade, isso muda a sua rotina. Então vamos lá. Acho que não dá tempo aqui de fazer uma construção com vocês, de deixar imagens, uma explicação perfeita. Mas rapidamente, para você entender um pouco, quando nós dormimos mal, o nosso córtex pré-frontal, ele fica hipoativo. Ou seja, você fica com menos foco, menos autocontrole, menos racional. E a sua amígdala, ela fica hiperativa. Ou seja, você fica mais ansioso e mais reativo. Tô falando aqui bem básico. Existem muitas outras coisas que são alteradas, mas nós vamos focar nesses por enquanto. E aí, com essas mudanças, você já consegue perceber por que você fica estressado quando você dorme mal. Por que você come mais quando você dorme mal? Por que você quer comer alimentos mais doces? Esse junk food, sabe? Os fast foods. Por que a gente quer tanto essas gorduras? E tá tudo justificado por essa alteração de hormônios. Porque você dormiu mal. Não é porque você dormiu pouco, porque você dormiu mal. E aí pensa só, se eu durmo mal, eu não consigo acordar cedo, eu não consigo me concentrar nos meus estudos. Por isso é importante... Eita, tá difícil aqui hoje. E então, queridos, como você faz para ter um sono de qualidade? Você começa a se preparar para dormir bem. Por exemplo, toma um banho ali já umas 6, 7 horas, um banho em uma boa temperatura para o seu corpo já ir relaxando. Você começa a apagar as luzes da casa, deixa essas mais confortáveis. Você não come pesado à noite. Você janta ali umas 6, 7 horas, não tem tanto acesso às telas, você faz uma leitura, liga uma vela, acende uma vela, coisas nesse sentido. Você vai preparando o seu corpo para o sono. Ter uma boa temperatura no quarto também é importante. E talvez eu deixe aí uma listinha do que é bom fazer, tá? Para essa higiene do sono. Mas já entenda que esse é um dos pilares mais importantes. Gente, eu adoro essa luz aqui, sabe por quê? Acho que é Golden Hour. Porque parece que todo mundo fica mais bonito com ela. Vocês concordam? No dia a dia, ó, você vê, acabei de gravar, não tava bonito desse jeito, mas olha aqui. Tá a lei da luz, tá vendo? Ó. Foto é luz. Se tem luz, tem foto.
Boa. Quem falou? Quem deu essa ideia? Ai, a tia fez um dia que eu fui pra casa desse jeito. Olha aqui, vai. O outro lado. O outro lado do rosto. Pra ver que eu fiz direito. Vem lá ver se do. Um lado, gente, ela fez horrível. É, por quê? Porque alguém ficou mexendo. Porque alguém se chama Thaís, ela ficou mexendo e borrou. Fazer na vovó. Vamos escrever bucho na vovó, Laura? Bucho, Tá pintando a parede com tinta guache. Claro que eu vou ter que falar sobre isso, né, Laura? Gostamos assim. O jogo tá lá. A gente tá aqui e vamos ver vlog. E melancia tá do outro lado. 20 quilos. Olha, gente. Laura. Gente, ela fez um bolo. O Brasil. Não, sério. E a melancia de fundo. Gente, essa é meu braço glorioso. Vai tampar. Gente, isso daqui pra mim é novidade, tá? Eu amava essa bala quando criança. E tem dela 0 agora. E aí? Levamos ou não? Ah, leva só pra testar, né? Pois bem, eu falei, Dan, vamos gravar uma reação experimentando. Oh, não, isso vai pro vlog normal. É que hoje eu estou gravando um vlog só em inglês, entendeu? Do meu dia. Só que essa parte não vai entrar, né, meus queridos? Falei, Dan, vamos gravar uma reação da gente experimentando a baladadinho sem açúcar? Vamos sim. Traz outro pra mim que eu já comi a minha. Faz parte. Pelo menos finge aí, né? Nossa. Ou não, o que você já achou? Pronto. Meu, muito bom, cara. Sabor da infância. Primeiro, mesma coisa. Ah, não, experimentar. Ele me julgou. Eu falei assim, não, vou comer o pacote todo hoje, né? Porque vem, sei lá, umas 10 balinhas. Ele, o quê? Vai comer o pacote todo de uma vez? Aí já tá aí na segunda balinha dele, pedindo mais. Terceiro. Viu? Não, é tipo, muito boa. Muito igual. É muito igual. Eu acho que é. E superior, porque é 0. Mas o sabor é igual. É igual. Nossa, isso Parece que tá menor, né? O dadinho? Ah, pode ser que tenha Mas é tipo muito bom. uma gramatura pequena. Vale muito a pena. Pega mais do nome. Tem que tomar cuidado, que é um certo trauma também. E sempre que eu como qualquer coisa, eu amo coisas de amendoim, pasta de amendoim, paçoca, dadinho, todas essas coisas. Eu comer e ter espinha. Aí virou um traumazinho, sabe? Se eu comer, eu vou ter espinha. Mas agora eu posso ficar mais feliz e tranquila, porque... na verdade, eu preciso fazer o meu tratamento de... Tá bem marcado. De mancha. Anyway. Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. Já tem tempo que eu tô aqui pra vir falar, eu falei pouco, tem tanta coisa pra falar ainda, senão eu nem finalizo esse vlog. Mas eu fui focar lá no vlog em inglês, que inclusive tá saindo agora. Não gravei aqui, pensa que tristeza. Mas vamos falar sobre mais 2 a 3 tópicos aqui hoje, de hábitos de pessoas extraordinárias. E vou falar de 2 que eu já fiz hoje. Claro. Falamos do sono, e hoje vamos falar do treino e da alimentação. Sobre o treino, por que eu acho tão importante treinar? O treino é um meio de construir caráter e disciplina
sabe? Você cumpre com a própria palavra, você cumpre com o seu próprio desafio, com suas próprias dificuldades, com o próprio desconforto. E aí nesse desconforto você treina o seu corpo e a sua mente e expande isso para outras coisas também, porque você se torna capaz, entende? Porque o treino é uma coisa que não tem como você terceirizar, ninguém vai fazer por você, só você pode ir lá e fazer, ponto. E aí você decide, preciso ir treinar 5 vezes por semana, por exemplo. Você vai lá e cumpre com isso, você vai ficando cada vez mais forte. E preciso falar também da alimentação, apesar de que hoje o que eu mostrei pra vocês, que eu estava comendo pão de queijo. Mas nada que é proibido, a gente só precisa dosar a quantidade e a frequência. Porque a gente precisa pensar que quando nós comemos alimentos nutritivos, estamos nutrindo não só o nosso corpo, como nossa mente e a nossa inteligência. Nós somos regidos por isso. E não tem como você sentar aqui horas e estudar se a sua alimentação não for boa, se a sua nutrição não for boa, porque a sua capacidade de gerir, armazenar e fazer essas conexões depende de nutrição. Para você fazer essas conexões ali com o neurônio, como eu chamo isso, que eu esqueci, vou deixar aí, eu falei disso, tem poucos vlogs aí. Depende de vitaminas. Depende de uma B12, de uma B6, de uma B9, entende? Então você precisa estar bem nutrido até para ser inteligente, até para ser uma pessoa melhor. Então priorize os alimentos naturais, isso é coisa séria. Porque os alimentos, os que são ultraprocessados, eles enganam. Exemplo, vamos de exemplo que eu acho sempre mais fácil. Quando você está precisando muito de uma energia rápida e fácil, o que você consome? Algum doce. Aí você vai lá e pega um chocolate, por exemplo, um bolo, não sei o que você come. E na hora, esse pico de açúcar até te dá uma energia mesmo. Mas ela é muito rápida e depois ela rouba aquilo que você ainda tem, aquilo que resta. Mas quando você come alimento natural, não existe esse pico. Vai te dar energia de verdade. E não vai roubar a energia que resta. Vai realmente construir. E é por isso que eu acho importante estar sempre rodeado de bons alimentos. A base da sua alimentação, ela precisa ser limpa. Ela precisa ser boa, ela precisa ser nutritiva. Porque senão você não aguenta. Você pode até exportar por alguns anos, mas depois a conta chega. Vou falar de mais um, aproveitando que eu tô aqui. Gente, uma das minhas características principais talvez seja a organização. E eu julgo ser muito importante, inclusive para as pessoas que são extraordinárias. Precisam ser organizadas. Você não simplesmente acorda e faz só o que a urgência manda, ou o que der na sua cabeça, ou o que você tiver vontade. Não, você planeja isso. Você planeja o seu dia, a sua semana, você se organiza. Vocês sabem que aqui eu uso o meu planner e final de semana eu organizo a semana seguinte, seja sábado ou seja domingo, tá? Eu organizo já a semana seguinte ali, se for um sábado, por exemplo. E sempre de manhã eu faço um checklist de tudo que eu preciso resolver naquele dia, por ordem, de prioridade. Porque se meu dia estiver aberto assim, deixa eu ver o que eu quero fazer, eu não vou fazer nada. E meu dia deixa de ser produtivo. Eu paro de fazer aquilo que realmente importa para não fazer nada. Ter esse planejamento por escrito cria uma referência psicológica que deixa a execução mais fácil. É importante dizer isso. Não sei se eu tô emocionada, se eu tô incrédula, se eu tô surpresa, não sei. Não sei se eu quero mostrar pra vocês o meu perfume. Tô brincando. Situação. Vocês estão me vendo, será? Falei com vocês que eu fui essa semana lá, encontrei o meu perfume. E nada mais é do que esse perfume. Gente, eu não tive coragem de comprar na mesma hora, porque eu falei dinheiro. E quando eu, Thaís, falo que é muito dinheiro, é porque é muito dinheiro. É por isso que eu não comprei, óbvio. Porque eu ainda tenho aquele lapso de sanidade, entendeu? Mas o Dan, ele não tem. E olha que o Dan, ele é assim, super... Não, ele não é mão de vaca. Ele não compraria, nem pra ele. Mas ele julgou que eu merecia e comprou pra mim. Por que ele fez isso? Não sei. Fiz nada pra esse menino. Mas eu ganhei o meu perfume.
E esse é o meu cheiro. Cheiro de gente que sabe o que é na vida. Cheiro de pessoa bem-sucedida, seguro de si. Vocês estão entendendo? Esse é o meu cheiro. Vou ter que abrir com vocês. Eu queria usar agora. Só que agora eu já tô com outro. Eu queria tomar banho só pra colocar ele. Mas não vai dar nem tempo de fazer isso, porque eu marquei de sair com minha amiga aqui, polonesa. Gente, esse é meu cheiro, puro e simples. Daniel, você é doido. Daniel, você é doido. Gente, quem me conhece sabe. Eu compro umas coisas assim, muito caras. Eu não tô nem aí. Quando eu não compro, ou eu não faço um negócio, ou eu não vou em tal lugar, é porque é realmente muito caro. Mas isso aqui, o Dan, ele superou. Não sei nem como é que agradece. O casal mais bonito que existe. E mais cheiroso. E mais cheiroso. Pois bem, vlog, vou aproveitar esse momento aqui que eu estou lavando vasilha para conversar com vocês e continuar o nosso assunto ainda dos 7 hábitos de pessoas extraordinárias. Mas hoje, para contar também, né, ontem eu ajudei o Dan em um trabalho, comemos sushi depois e eu não gravei foi nada. Hoje fui na missa de São José Maria Escrivá, que ontem foi o dia dele. E aí essa missa lá, Opus Dei, que organizou. Enfim, e vamos voltar aqui com os hábitos. Eu acho que eu já falei 3 ou 4. Falei 4, vou falar agora mais 2. Vou totalizar 6, ou será que eu consigo 7, hein? Quinto hábito, estar presente naquilo que você está fazendo. Eu falei um pouco sobre isso no último vlog, inclusive, porque eu vi a necessidade de uma mudança pessoal. E uma das estratégias para desenvolver essa virtude que eu tinha falado no vlog passado, que é a da graciosidade, precisamos estar atentos e presentes naquele momento. E queridos, parece bobo e parece fácil, mas não é. Porque muita coisa já é hábito. Muita coisa já é hábito, se faz ali no automático, ou às vezes você faz uma coisa pensando em outra. E estar presente é um dos hábitos, uma das ações que essas pessoas têm, o que é muito importante. E já vou puxar aqui para o sexto, que de certa forma está ligado, que é o de fazer as coisas, fazer tudo com excelência. Exemplo besta. Tô aqui lavando vasilha. Eu posso fazer de 2 formas. Posso lavar bem, tirando toda a sujeira aqui. Eu posso lavar mal. E aí, quem for vir aqui, secar e guardar, quem for usar depois, vai ver que tá mal feito. E o tempo para você fazer, isso a gente aprende com os nossos pais, não é mesmo? O tempo que você gasta para fazer aquela ação mal feita é o mesmo tempo que você gasta para fazer bem feito. Então, por que não já usar o seu tempo da melhor maneira possível, fazendo com qualidade? Faça com excelência tudo que você fizer. Das ações mais pequenas, de lavar vasilha, arrumar uma cama bem feita, bem estendida, a entregar um trabalho bem feito. Educar o seu filho de verdade. Fazer um serviço bem feito, tá entendendo? Faça tudo que você for fazer. E tudo que você fizer, você fará bem feito. Porque uma das formas também de fazer bem feito é estando presente naquele momento. Então é por isso que essas duas estão, de certa forma, interligadas. E ambos são importantes. E o sétimo, quem sabe eu volto aqui e falo mais tarde. Gente, já lembrei de mais coisa para falar desses 2 tópicos. Olha só, acabei de desligar. Nem terminei de limpar aqui, já lembrei. Nesse tópico que eu falei de estar presente, por que ele se torna muito importante? Eu não sei se eu falei por que é importante. E quais erros nós cometemos. Hoje, principalmente, atualmente, né? Principalmente, nós talvez ali sentamos em uma mesa, vamos jantar com amigos, com a família. E ao invés de estarmos presentes naquele momento, vivenciando de fato, sabe o que nós estamos fazendo? Pegando o telefone, vendo Reels, conversando com outro fulano, resolvendo outra coisa. Ao invés de estarmos ali, presentes naquele momento. E por isso a presença e estar atento àquele momento é importante. Porque nós temos muitas distrações e acabamos não focando naquilo que realmente importa. E quando você for lembrar dessa noite aí que você tá jantando com seus amigos, você não lembra de muita coisa, porque você passou no telefone. E aí todos esses momentos de convivência que são importantes, esses eventos sociais, eles perdem a importância. Mas perdem a importância porque você não deu a importância, entendeu? E sobre o outro que eu falei, que eu já me esqueci agora, que é o de
fazer as coisas bem feitas. Uma das coisas que eu faço e que me ajuda, que eu acostumei, que hoje se eu não fizer isso, tá tudo errado, é que eu trabalho de casa. E tem seus pontos positivos e negativos. Ponto positivo é que você pode trabalhar de onde você quiser, do jeito que você quiser, mas você precisa trabalhar. E eu teria liberdade de trabalhar, por exemplo, de pijama, dentro de casa. Tranquilíssimo. Mas, gente, a disposição que você trabalha de pijama, ela é completamente diferente da disposição que você trabalha quando você se arruma. O foco, ele é diferente, a determinação é diferente, porque isso importa. Não tem jeito, isso importa muito. Então, faça as coisas bem feitas, sabe? Não é porque você tá trabalhando de casa que você precisa fazer isso deitado o dia inteiro. Não toma nenhum banho, escova nenhum dente. Não seja assim. Porque isso impacta na nossa vida. Por que eu tô falando desses hábitos? Porque esses hábitos impactam na nossa vida de uma maneira que você talvez não perceba agora, mas quando você perceber pode ser tarde demais, entende? Comece a incluí-los na sua rotina e perceber a transformação que você vai ter. Ó, a Carol não gosta, mas ela sabe receber. A canequinha que ela pintou, ó. Nossa, ficou horrível, irmão. Agora que eu tô vendo, eu não vi desse lado. Ficou tudo ruim, ficou tudo ruim. Acho que só dentro, tirando esse número aqui. Cafézinho especial. Eu quero mostrar o tamanho da planta dessa mãe. Não, sério mesmo. Gente, domingo, e eu tinha esquecido do último hábito, e que eu tenho ele, eu só não tinha falado. 7º e último hábito de pessoas extraordinárias é o autoaperfeiçoamento pela leitura. Pode perceber que toda pessoa que é boa no que faz e que se destaca dos demais tem o hábito da leitura, ou já teve em algum momento, e elas leem com intenção. Não é ler para passar tempo, não é ler livros aleatórios ou livros ruins. São livros bons que, de certa forma, vão ensiná-la a fazer alguma coisa, ou que, através ali de vamos pegar um comum aqui, os clássicos brasileiros, ou o russo, não sei, mas através daquela experiência, ela vai tirar algum aprendizado dali e vai inserir na sua vida. Então, tudo que ela lê se torna importante. Ela vai fazer alguma associação que ela não fazia antes. Ela lê com intenção e com estratégia. 7º e último hábito, e eu não poderia deixar de falar da leitura. Mas a pergunta que não quer calar: é possível ser uma pessoa extraordinária sem esses hábitos? É possível, se ela já tem um dom. Se ela já nasceu com esse quezinho a mais. Mas aí essas pessoas não estão assistindo meu vlog. Entendeu? Não estão. Quem é já sabe que é. Entendeu? Mas para meros mortais, esses são os hábitos que vão nos ajudar a sair daqui e ir para este novo patamar.